Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, para mais uma aula do sexto ano, ok? Agora nós vamos para o capítulo 4, livro 2, tá? O espaço representado, cartografia 2, ok? Um novo capítulo aí dando sequência ao estudo da cartografia, tá? Nesse capítulo a gente vai trabalhar um pouquinho as representações do espaço geográfico, ok? Então nós vamos compreender as diversas formas de representar o espaço geográfico. Geralmente a gente utiliza o mapa, né? Mas existem outras formas de se representar o espaço geográfico. A primeira delas aqui é o croquis, tá? O que é um croquis? O croquis é uma forma de representação, tá? Ela aqui, ó, essa figura aqui, o croquis é uma forma de representação do espaço geográfico sem obedecer às regras, tá? Sem obedecer, por exemplo, às distâncias reais. Então, é um esboço, é um desenho geralmente feito à mão livre, onde você tem a intenção apenas de representar um espaço, indicar um espaço. Então, a principal característica do croquis é justamente não obedecer às regras da cartografia em relação às distâncias, tá? Então, é feito à mão livre, é um esboço mesmo, é um rascunho. Por exemplo, quando você faz um croquis, um exemplo, quando você quer indicar um local, né, a residência, a um amigo, então, geralmente, quando você faz esse desenho, esse esboço, né, observe que você não cumpre as regras da cartografia. Então, isso é um croquis, ok? Segundo, é uma maquete, né? Possivelmente, todo mundo já fez uma maquete, né? Todo mundo em idade escolar já fez uma maquete. O que é uma maquete? Uma maquete é também uma representação do espaço geográfico. A diferença é que a maquete ela é representada em 3 dimensões, tá? Ela é uma representação reduzida da realidade, mas em 3 dimensões. Isso é, ela tem largura, ela tem altura, ela tem profundidade, ok? Então, é uma representação também da superfície terrestre. A diferença é que o mapa, ele é dimensional, tá? Ele tem 2 dimensões. E a maquete, ela é tridimensional. Então, dá para você visualizar de diferentes posições, tendo a ideia de largura, altura e profundidade, tá? A outra forma de representar é o que nós chamamos de planta, né? A planta cartográfica. A planta cartográfica, a diferença do mapa para uma planta é que a planta ela representa uma área muito menor e com riqueza de detalhes, tá? Então, observem aqui nessa imagem, eu tenho aqui uma planta, né, possivelmente aqui de uma residência, tá, onde eu tenho a disposição dos cômodos, eu tenho banheiro, cozinha, sala, né, os quartos, sala de estar. Então, observem, essa é uma planta, né? A diferença é que ela representa um espaço menor, um espaço com mais riqueza de detalhes. O mapa não, o mapa é imenso, né? O mapa geralmente não tem tanta riqueza de detalhes, tá? A outra forma de representação do espaço geográfico é uma carta, tá? A carta, geralmente a carta nós utilizamos sob 2 aspectos, né? A carta topográfica e a carta náutica, tá? Que é utilizado pela marinha, né? Por quem navega. E a carta topográfica é uma forma de representação da superfície terrestre por meio de curvas de nível, tá? Então dá para você ter uma dimensão, por exemplo, do relevo e tudo mais, tá? Uma outra representação do espaço geográfico é o que nós chamamos de bloco-diagrama. O bloco-diagrama, ele também é uma representação, tá, do espaço geográfico, sendo que ele é muito mais utilizado para representar o volume, né? Então, ó, essa imagem aqui, tá, ó, eu tenho aqui uma ideia de volume, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de bloco-diagrama, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. O que observar no mapa? Essa é a grande questão, né? Toda vez que a gente se depara com um mapa, às vezes a gente não se dá conta, mas o mapa ele é cheio de informações, tá?
todo mapa que se preze, na verdade, ele tem que ter o máximo possível de informações. Então, o que a gente deve observar no mapa? Primeiro, é o título do mapa, tá? O título do mapa é ele que vai me dizer qual o tema tratado, né? O título, qual o tema tratado. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, que eu tenho aqui, perdão, eu tenho aqui o título, tá? No caso aqui, ó, alfabetização no ano 2000. Então é um mapa do Brasil, né? Representando aqui as pessoas alfabetizadas no ano 2000. Então esse é o título do mapa. A segunda informação é a legenda, tá? O que é a legenda? A legenda é essa parte aqui, ó, tá? A legenda, geralmente ela reúne as informações mais importantes no mapa. Então a legenda é que vai me dar o que significa cada símbolo, cada cor no mapa vai estar reunido aqui na legenda, tá? Orientação, isso é muito importante, a orientação. A orientação é a indicação dos pontos cardeais no mapa. Por exemplo, aqui eu tenho a posição geográfica, né? A indicação para onde é o norte. Geralmente eu posso encontrar uma rosa dos ventos indicando norte, sul, leste, oeste, ou então apenas uma setinha, né? Como está representada aqui, essa setinha indica o norte. Então, qual é a importância disso? Na hora de visualizar o mapa, eu consigo saber onde são os pontos cardeais, tá ok? O norte, sul, leste e o oeste, tá? Alguns mapas apresentam as coordenadas, né? Lembrando, as coordenadas geográficas representam aqueles conjunto de linhas imaginárias desenhadas, dispostas sobre o globo terrestre, que nos auxiliam na localização e orientação de qualquer ponto, tá? Nesse caso aqui, o sistema de coordenadas é representado por essas linhas, tá? E no caso aqui, ó, são chamados paralelos, essas linhas, tá? E essas linhas aqui são as chamadas meridianos, tá ok? Então, é uma forma também de indicar, por exemplo, se está no hemisfério norte, no hemisfério sul, está no hemisfério leste, no hemisfério oeste, tá? Isso é muito importante aí. Mapa localizador. O que é um mapa localizador? O mapa localizador, eu vou colocar no outro slide o que é um mapa localizador. Por exemplo, se eu estiver tratando de um país, né, que às vezes a gente não está tão habituado a lidar com ele, existe um mapa no globo terrestre onde me dá a posição, é o chamado mapa localizador, a posição desse país que eu estou estudando no globo terrestre, tá? Fonte. A fonte é justamente a indicação de quem fez o mapa, tá? Onde o mapa foi confeccionado, quando o mapa foi confeccionado, tá? Então tem aqui, ó, aqui embaixo bem pequenininho, ó, a fonte. Por exemplo, no caso aqui, esse mapa, ele foi confeccionado, né, pelo IBGE, tá, no ano 2000 e representado aqui o censo demográfico do ano 2000. Então, a fonte é justamente quem fez o mapa, né? Se foi uma instituição, um órgão do governo, se foi um cartógrafo. Então, a fonte geralmente me diz a origem do mapa, tá? Quem confeccionar. Projeção, também é importante a projeção. A projeção é saber qual é o tipo de projeção utilizada no mapa. Se é uma projeção cilíndrica, se é uma projeção cônica ou uma projeção azimutal ou plana, tá? Lembrando, a projeção cilíndrica é aquela que representa todo o planisfério, né? A projeção azimutal ou plana é aquela que representa parte da superfície, principalmente as regiões polares, e a projeção cônica é uma projeção que representa principalmente as regiões temperadas, tá ok? Nós já estudamos lá atrás. Convenções cartográficas, né? As convenções cartográficas. O que são as convenções cartográficas? Convenções cartográficas são símbolos, códigos, cores que são universais, isto é, são reconhecidos no mundo inteiro, tá? Isso no mapa é importante porque para a gente reconhecer fenômenos, para a gente reconhecer construções humanas. Então isso a gente vai ver lá no próximo slide, tá? E a escala, né? A escala também
é muito importante no mapa. A gente vai aprender um pouquinho sobre escala hoje, né? A gente vai inclusive aprender a calcular um pouquinho a escala. O que é a escala, né? A escala, ela é representada, né? Todo mapa ele tem que ter uma escala. A escala ela serve para duas coisas, né? Primeiro, me diz quantas vezes o mapa foi reduzido, a realidade foi reduzido, por exemplo, para caber numa folha de papel, tá? Então, por exemplo, o mapa do Brasil. O Brasil é imenso. Eu tive que pegar o mapa, o Brasil, e reduzir o Brasil até caber, por exemplo, nessa imagem, ok? Então, isso eu reduzi a realidade até caber nesse espaço aí. Então, isso é a escala. E a escala também ela me ajuda a calcular as distâncias no mapa. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade, né, uma cidade A e tenho uma cidade B, eu quero calcular aproximadamente a distância entre essas cidades, então é a escala que vai me auxiliar, tá ok? Existem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica, e é o que a gente vai trabalhar, né, ainda hoje na aula, tá ok? Voltando aqui, como eu havia prometido, né, eu tenho aqui o mapa localizador, tá? Por exemplo, estou falando aqui da Indonésia, né? Da ilha, da região do Sudeste Asiático, né? Jakarta, né? Que é Jakarta, ilha de Jakarta. Ó. Então, inclusive, né? Recentemente aí o vulcão Krakatoa, né? Entrou em erupção nessa região, então por isso que eu escolhi esse mapa. Então, aonde foi, né, que o vulcão entrou em erupção, né? Onde é a Indonésia? Então eu venho lá no mapa localizador, ó. E aqui eu tenho o globo terrestre aqui, então tem a indicação dessa região que é a Indonésia, tá? Justamente para poder orientar o estudante de onde, né, onde é a região de que está sendo tratada no mapa, tá ok? Convenções cartográficas, né? Eu tenho aqui as convenções. O que são as convenções? As convenções, como eu havia dito, é um conjunto de cores, códigos, símbolos que são universais e que representam fatos, fenômenos, né, construções humanas no mapa, tá? O objetivo das convenções cartográficas é dar, na verdade, clareza de entendimento na hora de interpretar o mapa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de cores, né, bolinhas com preenchimento de cores diferentes. Então, por exemplo, aqui em rosa, né, aqui eu tenho a capital, tá? Então, possivelmente, quando eu me direcionar ao mapa e eu encontrar esta bolinha preenchida de rosa, significa que ali é a capital. No caso aqui, o estado de Minas Gerais é Belo Horizonte, né? As outras cores vão indicar, na verdade, tipos de minérios, tá? Então, eu tenho minério de ferro, ouro, calcário, quartzo, cada um indicado por uma cor diferente. Então é só eu olhar no mapa, eu nem precisava escrever nada no mapa, é só olhar, por exemplo, no mapa, né, amarelo. Onde é amarelo? Amarelo é aqui, em Santa Bárbara, né, no município de Santa Bárbara. O que eu tenho lá em Santa Bárbara? Lá em Santa Bárbara, é se eu olhar lá na legenda, né, através das convenções cartográficas, amarela, bolinha amarela significa ouro, tá ok? Então, isso é para dar maior entendimento, clareza e leveza na hora de interpretar o mapa, tá? Aqui eu tenho outros exemplos de convenções. Por exemplo, linhas, né? O que significa uma linha azul, né? Totalmente uniforme. Significa rio permanente. Uma linha azul interrompida, né? Pontilhada, é rio temporário, tá? E assim vai. Ferrovia é uma linha desenhada em preto, tracejada, então representa o que? A linha férrea. Rodovias. Então, a partir desse sistema de linhas, eu consigo identificar construções, fenômenos e tudo mais, tá bom? Cores também, eu posso indicar cores com o objetivo, né, de representar determinados fatos ou acontecimentos ou áreas dentro do mapa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de cores através do que nós chamamos de altimetria, tá? Então, cada cor aqui representa uma altitude do relevo, tá?
O verde representa as áreas mais baixas, né, de 0 a 200, e a tonalidade mais escura para o vermelho são as áreas mais altas, tá? Eu posso ter também, ó, o uso do solo, áreas de floresta, áreas de lavouras, áreas de pastagens. Basta eu associar o tipo de cor, né, ao tipo de vegetação indicado no mapa, tá bom? Então aqui também há uma indicação, por exemplo, número de habitantes por quilômetro quadrado, né, a densidade demográfica, eu posso também indicar pelas cores, tá? Aonde for vermelho, significa que existem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, tá ok? Então aqui também eu tenho outras figuras, tá? Essas figuras aqui geralmente são universais, tá? Então, por exemplo, se eu quero indicar onde tem um aeroporto, eu tenho a figura de um avião. Se eu quero indicar onde tem um porto, eu posso ter a figura de um barco ou então de uma âncora, tá? Então, isso é uma forma de tornar o mapa mais fácil de interpretar, tá ok? Agora nós vamos calcular as escalas, tá ok? Eu já tinha dito, né, que as escalas elas representam quantas vezes o mapa foi reduzido e também representa uma maneira da gente aprender a calcular as distâncias no mapa, tá? Para a gente calcular as escalas, eu vou precisar da escala métrica, né, que a gente já conhece já, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Observe aqui que milímetro eu coloquei em destaque em vermelho e dei um traço aqui, ó, no meio, tá? Por quê? Porque nesse momento aqui a gente não vai trabalhar com milímetros, tá? Professor, isso é matemática, né? Isso aí parece que eu já vi isso em matemática. Sim, isso aqui é matemática. Lembra que a geografia é uma ciência de síntese, né? A geografia precisa das outras ciências, tá ok? Então a gente vai usar um pouquinho da matemática aqui, tá? Existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica, tá? Essa aqui é a escala gráfica, tá? Essa aqui é a escala gráfica. Ela é representada assim por uma reta, né? Com intervalos, onde cada um desses intervalos eles correspondem a 1 centímetro no mapa, tá? Então eu tenho um mapa que pode me apresentar essa escala como sendo uma escala gráfica. E existe a escala numérica, tá? A escala numérica tá aqui, ó, do lado. Ela tem essa representação assim, ó, né? Um que representa 1 centímetro no mapa, duas bolinhas que significam que é igual, e aqui depois um outro valor que representa o valor, na realidade é o valor em centímetros, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 é igual a 100.000 centímetros. Por que eu estou falando centímetros? Porque no caso existe uma regra, né, na cartografia que ao calcular as escalas, sempre que não tiver, né, o indicador aqui métrico, sempre aqui vai ser centímetros. Por quê? Porque geralmente quando a gente utiliza a régua para a gente calcular as distâncias no mapa, a gente usa centímetros, tá ok? Então essa é uma regra, tá bom? Então, para que na verdade servem essas escalas? Olha só, olha essa pergunta aqui, ó. Quanto vale 1 centímetro nessas escalas, tá? Isso aqui, essa resposta, ela é fundamental para a gente entender, né, aprender a calcular as escalas e para que serve, tá bom? Então, eu observando um mapa, eu posso ter uma escala gráfica, que ela tem essa representação aqui, e eu posso ter uma escala numérica, tá? Uma escala numérica, aí ela tem essa representação aqui, tá? A gente vai aprender a calcular justamente a escala, né, as distâncias, a partir dessas duas aqui, tá ok? Mas eu já digo o seguinte, quando a escala é gráfica, ela é mais fácil. Por quê? Porque o que é importante para a gente é esse primeiro intervalo aqui, ó. Esse primeiro intervalo, tá? Que corresponde a 1 centímetro. Então eu já posso dizer que, observando um mapa que eu tenha essa escala, 1 centímetro equivale a quanto? A 3 quilômetros, tá? Ó, 1 centímetro é esse primeiro intervalo, equivale a 3 quilômetros. Está indicando aqui, ó, que é quilômetro. Então, ó, 1 centímetro aqui equivale a 3 quilômetros, tá ok? Tudo bem? Então isso é importante. Nessa escala numérica a gente vai precisar calcular. Por quê? Porque 1 centímetro aqui é igual a 100.000 centímetros. Opa!
Professor, 1 centímetro é igual a 100 mil centímetros? Sim. Né? A gente vai precisar transformar centímetro para quilômetro. Por isso que a gente vai usar a escala métrica aqui, tá ok? Então a gente vai aprender isso aí agora, tá ok? Tudo bem? Então vamos dizer que eu tenha esse mapa aqui, ó, município de Anicuns, tá? Goiás, tá? Eu tenho aqui o município e vamos dizer que eu tenho 3 cidades, mas eu quero essas 2 cidades aqui, ó, né? Anicuns, tá ok? E Capelinha, tá? Vamos dizer que eu quero calcular a distância real aqui, ó, entre essas 2 cidades a partir de uma reta, né? Observe, é uma distância aproximada, porque eu estou calculando, né, em linha reta. Então vamos lá, olha a pergunta, ó. Qual a distância real aproximada entre as cidades de Anicuns e Capelinha? Considerando que no mapa a distância da régua, na régua é de 5 centímetros. Então vamos dizer que eu peguei o mapa, observei as 2 cidades, tá? O que eu preciso saber? Eu preciso pegar uma régua e posicionar o 0 sobre a cidade de Anicuns e depois a outra extremidade da régua, né, em direção à Capelinha. Então vamos dizer que com a régua, eu medi aqui com a régua e encontrei 5 centímetros. Significa que de Anicuns até Capelinha na régua, no mapa, tem 5 centímetros. Ah, professor, então olha só, se eu tenho essa distância na régua com 5 centímetros, basta eu saber quanto vale 1 centímetro. Aí eu vou multiplicar por 5, não é isso? Correto. E aonde é que eu vou saber quanto vale 1 centímetro no mapa? Eu vou descobrir na escala. Olha só, é na escala, tá? É a escala que vai me dizer quanto vale 1 centímetro, tá bom? E como é que funciona? Lembrando, o primeiro intervalo é que é importante, tá? O primeiro intervalo aqui nessa escala gráfica, ó, vale quanto? Então, ó, de 0 a 4. 0 a 4, o quê? Quilômetros. Olha a indicação aqui de quilômetros aqui, ó. Então, ó, 1 centímetro nesse mapa, a partir da escala, quem é que está me dizendo? A escala. 1 centímetro vale 4 quilômetros. Opa, professor, então eu tenho que fazer o seguinte, ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Na escala, 1 centímetro é igual a 4 quilômetros. Então é só eu multiplicar 1 centímetro, né? Que na verdade aqui, ó, que eu descobri que vale 4 quilômetros, eu vou ter que multiplicar 4 por 5. Por quê? Porque não são 5 centímetros. Se 1 centímetro vale 4 quilômetros, é só eu multiplicar 5 vezes 4. Então, assim, 5 vezes 4 quilômetros, que são 5 centímetros vezes 4 quilômetros, vai dar 20 quilômetros. Então, a distância real aproximada entre as cidades de Anicuns e Capelinha é 20 quilômetros, tá? Em linha reta, ok? Vamos lá? Vamos dar sequência aqui. Outro mapa, né? Outro mapa. A diferença aqui é que nesse mapa a escala é numérica. Olha só, a escala é numérica, ela está indicada aqui, ó. Alguém reconhece esse mapa? Esse mapa é da Itália, né? Ó, esse mapa é o mapa da Itália, tá ok? Então vamos dizer que nesse mapa, a primeira coisa que eu estou observando é o seguinte, é que eu tenho 2 cidades, uma cidade A e uma cidade B, e que em linha reta, eu tenho essa distância representada em centímetros como sendo de 6 centímetros. Então, nesse mapa, né, da cidade A até a cidade B, eu tenho 6 centímetros com a régua, tá ok? E eu tenho a escala, né? A escala é uma escala diferente, a escala numérica, tá bom? Então, o que eu vou precisar saber? Eu vou ter que olhar a escala, descobrir quanto vale 1 centímetro nessa escala e multiplicar por 6, porque é a distância em centímetros de A a B. Se eu descobrir quanto vale 1 centímetro nessa escala e multiplicar por 6, é só, eu vou descobrir a distância real aproximada entre A e B, tá bom? Como é que funciona? Vamos lá para a pergunta. Qual a distância real aproximada entre as cidades A e B? Então, levando em consideração, por que ela é aproximada? Porque eu estou fazendo em linha reta, tá? Então, é uma distância real aproximada entre A e B, tá? Então, eu já sei que tem 6 centímetros. O que eu vou precisar? Eu vou precisar da escala métrica aqui, ó. De novo, ela aqui, ó.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que milímetros, né, eu coloquei em vermelho, destacado, com traço no meio. Por quê? Porque nesse momento a gente não vai usar. Lembrando, não vamos usar porque a gente está trabalhando com a régua, e a régua, nesse caso, a gente está usando centímetros, tá? Então, a gente vai deixar milímetros de lado, então vai trabalhar com centímetros, tá ok? Escala numérica. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo, ó, né? Duas bolinhas aqui, ó. 2 bolinhas, 12 milhões de centímetros. Então, o que eu estou lendo aqui? Eu tenho que saber o que eu estou lendo. Eu estou lendo aqui, ó, que 1 centímetro é igual a 12 milhões de centímetros. Ah, professor, então olha só, se 1 centímetro, a escala está me dizendo que 1 centímetro é igual a 12 milhões de centímetros, é só eu multiplicar 12 milhões de centímetros por 6. Aí eu vou encontrar a distância. Tudo bem, não está errado não. Mas você já viu alguém calcular longas distâncias em centímetros? Por exemplo, daqui até São Paulo, quantos centímetros tem? Né? É praticamente inviável. Né? Então, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que, para distâncias longas, eu tenho que transformar centímetros em quilômetros. Então, eu tenho que pegar essa escala que me diz que 1 centímetro é igual a 12 milhões de centímetros, eu tenho que transformar os 12 milhões de centímetros em quilômetros. Como é que eu faço isso? Utilizando a escala métrica, tá ok? Então, vamos lá. 1 centímetro é igual a 12 milhões de centímetros. Vamos passar aqui para baixo. Lembrando, sempre que não tiver nada aqui, vai ser centímetro. 1 centímetro, olha a setinha aqui, ó. 1 centímetro no mapa é igual a 12 milhões de centímetros. É o que eu estou lendo aqui, ó. 1 centímetro no mapa é igual a 12 milhões de centímetros, tá? É preciso transformar centímetros para quilômetros. Como é que eu faço isso? Estou aqui em centímetros, ó, voltando aqui, ó, centímetros. Eu tenho que passar para quilômetro, tá? Então, centímetro eu não conto, porque eu estou em centímetro. Então, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Opa, beleza? Ok? Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente consegue voltar, né? Vamos voltar. Isso, acabei clicando aqui e voltei. Opa, voltamos aí. Desculpa aí. Então, olha só. Como é que eu faço? Voltando, então eu tenho centímetro para quilômetro. Ó, centímetro. Estou em centímetro, tá? Não precisa contar centímetro. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Observou que a gente cortou 5 casas, a gente pulou 5 casas com a vírgula, a gente vai andar com a vírgula, ó. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, ok? Então a gente vai andar com a vírgula, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa, ó, centímetro, ó, tá aqui em centímetro, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Opa, parou aqui, tá? Então vamos passar aqui para baixo. Então, eu vou dar um traço aqui, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, ó, parei aqui. Então, vou ensinar vocês, toda vez que vocês forem transformar de centímetro para quilômetro, basta vocês riscarem 5 casas, tá? Por quê? Porque a gente já contou, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, cortamos 5 casas. O que vai sobrar? Vamos tirar esses 5 zeros aqui. A vírgula vai vir para cá, tá? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 centímetro é igual a 120 quilômetros. Lembrando, a gente não saiu de centímetro para quilômetro. Então, como a gente saiu de 12 milhões de centímetros, a gente passou para quilômetro, então a gente vai ter que botar quilômetro aqui agora. Então, ó, 1 centímetro é igual a 120 quilômetros. Perceberam? Então, a gente descobriu que essa escala numérica aqui, essa escala, esses números todinhos aqui, significam o quê? Que 1 centímetro é igual a 120 quilômetros. Aí, o que eu faço? Se 1 centímetro é igual a 120 quilômetros, e aqui eu tenho 6 centímetros de distância, eu vou multiplicar 120 quilômetros vezes 6, né? Que vai dar 720 quilômetros. Então, ó, a distância
real aproximada entre as cidades A e B aqui na Itália é de 720 quilômetros, tá ok? Tudo bem? Vamos para o próximo então. Agora sim, vamos lá. Tipos de mapas, né? Então, os tipos de mapas, a gente também classifica os mapas de acordo com os seus usos, tá? Então, o que são mapas qualitativos, tá? Mapas qualitativos são mapas, né, que são ordenados por meio de cores, né? Observem, tá? Nesse caso aqui, esse mapa qualitativo, ele é representado, melhor dizendo, né? Falei ordenado, mas é representado por meio de cores, tá? Sem que tenha um ordenamento, sem que tenha uma, vamos dizer assim, uma ordem, né? Uma hierarquia. Então, observem, cada cor aqui representa, né, uma característica do território, tá legal? Esses são os mapas qualitativos. Outros mapas são chamados de mapas quantitativos, né, eles representam quantidades. Então eu tenho aqui, ó, nesse mapa aqui, ó, crescimento das capitais, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, observem que essas bolinhas, né, esses círculos, eles vão aumentando, tá? Então aqui há um padrão de cores com o passar do tempo, né? Ok? E aqui eles vão aumentando, ó, quanto o tamanho da bolinha, do círculo ali, representado, ele tem um valor. Então, quanto maior o círculo, maior a bolinha, maior é o valor. Então, esse é um mapa quantitativo, tá bom? Mapas ordenados, né? Os mapas ordenados, eles também trabalham com cores, mas as cores, elas representam justamente ordens hierárquicas. Por exemplo, aqui, ó, as cores mais claras, né, do tom de amarelo mais clarinho, tá? Então, existe aqui, ó, uma certa hierarquia de valores. Esse aqui é o menor valor, e a partir do momento que as cores vão aumentando o tom, vai se tornando um valor maior. Então há uma hierarquia. Os espaços mais claros, né, são inferiores aos espaços mais escuros, dependendo do assunto tratado, tá ok? Tudo bem? Mapas físicos. Os mapas físicos são mapas que tratam de aspectos da natureza, como, por exemplo, o mapa de clima, o mapa de relevo, tá? O mapa de vegetação. Nesse caso aqui, esse é um mapa de relevo, tá ok? É um mapa hipsométrico. Cada cor aqui representa uma altitude do relevo. E existem os mapas de anamorfose. O que é anamorfose, né? Anamorfose é que não tem uma forma definida. Por exemplo, aqui está representado o globo terrestre. Observem, né? É uma representação do globo terrestre, né? Como é que você sabe isso? Ah, professor, o contorno dos continentes não é o mesmo, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você compreender, por exemplo, com a indicação do nome dos países, você percebe justamente o que? Que trata-se, né, do globo terrestre, tá? Então, o mapa de anamorfose, ele tem essa especificidade, né? Não segue o contorno dos continentes, tá? Possivelmente, olha só, ó, cada quadradinho desse representa, cada área desse representa 10 milhões de habitantes. Então, ó, aqui eu já percebo que as áreas com maior, né, representadas aqui com maior área, representam as maiores populações, que no caso é a China, a Índia, tá? Aí tem lá os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, Nigéria, o Japão, tá ok? Então esses são os mapas chamados de anamorfose. Tudo bem? Tranquilos?